tá? Eu sou enfermeira assistencial da UPA da Praia do Futuro, sou auditora e classificadora de risco manchete. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós vamos mergulhar nesse conhecimento, né? Desse conteúdo aqui bacana, né? Que é o nossa aula. Então, aqui é meu mini currículo, tá certo? Aqui são os meus contatos, se quiser me seguir através do YouTube e do Instagram, tá? Meu contato também no WhatsApp, qualquer dúvida. Os objetivos é conhecer os sinais e sintomas, estudar os medicamentos. O conteúdo destes slides tem como referências bibliográficas o manual do COFEN. O sistema neuroendócrino, que é controlado pela hipófise e pelo hipotálamo, tá? Então, os hormônios, né? Ele coordena as funções corporais, transmitindo mensagens entre células individuais e tecidos. Isso contrasta com o sistema nervoso, que se comunica localmente por meio de impulsos elétricos e neurotransmissores, transmitidos de neurônio a neurônio com órgãos-alvos específicos, como os músculos e as glândulas, certo? Os impulsos nervosos geralmente atuam em milissegundos. O sistema endócrino libera hormônios na corrente sanguínea, que transportam os mensageiros químicos para as células-alvos por todo o organismo. Os hormônios têm um tempo de resposta muito maior do que os impulsos nervosos, exigindo de segundos a dias ou mais para produzir uma resposta que pode durar semanas ou meses. Os dois sistemas regulatórios são intimamente relacionados. Por exemplo, em várias situações, a liberação dos hormônios é estimulada ou inibida pelo sistema nervoso, tá? E alguns hormônios podem estimular ou inibir impulsos nervosos. Os hormônios agem em seu organismo praticamente desde o momento em que você foi gerado. O sistema endócrino ajuda a regular uma grande quantidade de processos em seu corpo, como o crescimento, a digestão, a excreção, seu ritmo cardíaco, entre outros. A produção de alguns hormônios possui ciclos, por exemplo, certos hormônios agem em seu corpo, tem picos de produção em alguns momentos do dia, como os hormônios relacionados ao sono, ou picos durante algumas fases de sua vida, como os hormônios sexuais durante a adolescência. Mas como agem os hormônios? As glândulas, né? Estruturas formadas por tecido epitelial do tipo glandular que sintetizam substâncias. Podem ser unicelulares ou pluricelulares. A classificação endócrinas, exócrinas e mistas. As endócrinas não possuem ducto e a secreção hormônio é lançada na corrente sanguínea. Exemplo, tireoide e hipófise. As exócrinas possuem ducto e a secreção é lançada em cavidade ou na superfície do corpo. Exemplo, glândula salivar e sebácea. As mistas, porção endócrina e exócrina. Exemplo, pâncreas. Tipos de secreção das glândulas exócrinas: a serosa, secreção aquosa, a mucosa, secreção viscosa, a seromucosa, secreção serosa e mucosa. Modo de liberação da secreção em glândulas exócrinas: amerócrina, apenas secreção é liberada, tá? Apócrina, liberação, né? Libera-se secreção com porções do citoplasma, tá? E a holócrina, toda a célula liberada com a secreção, ok? Aqui eu tenho o sistema endócrino e seus hormônios, tá? Aqui tem a glândula pineal, a tireoide e paratireoide, o timo, o estômago, o pâncreas, o ovário e placenta, o útero, testículos, rins, suprarrenais, o fígado, a glândula pituitária e o hipotálamo e hipófise. Aqui tem, né, os seus hormônios de cada, né, de cada parte, tá certo? Aqui eu tenho a glândula tireoide. A tireoide é uma glândula endócrina com funcionamento regulado por ação de hormônios, né, tireoideutrópicos, tá? E sintetizados pela hipófise, né? Então, é uma glândulazinha, tá certo? A hipófise tireoide, aqui tem alguns medicamentos, alguns hormônios e fármacos que afetam o hipotálamo, a hipófise e a tireoide. Hormônios hipotalâmicos da hipófise anterior, hormônios da hipófise posterior e fármacos que afetam a tireoide. Os hormônios são mensageiros químicos levando informações às células específicas do corpo. Eles funcionam como uma chave se ligando a proteínas das células-alvo.
Após se encaixarem nas proteínas, os hormônios desencadeiam reações que podem estimular ou inibir processos celulares. Os hormônios são produzidos em glândulas endócrinas, aquelas que produzem substâncias somente para a circulação sanguínea, ou em glândulas mistas, que produzem substâncias tanto para dentro do corpo quanto para fora. Veja a seguir as glândulas endócrinas humanas e seus principais hormônios. A hipófise, também chamada de pituitária, a glândula fica bem embaixo de seu cérebro e possui duas partes, a adenohipófise, parte anterior, e a neurohipófise, a parte posterior. A neurohipófise produz a ocitocina, a vasopressina. A ocitocina estimula a contração do útero no momento do parto. Já a vasopressina, ou ADH, controla a eliminação de água pelos rins. A adenohipófise é estimulada ou inibida pelo hipotálamo. Os hormônios produzidos na hipófise são estimulantes de outras glândulas endócrinas, como o TSH, que estimula a tireoide, tá? O hormônio ACTH, que estimula as suprarrenais, o FSH, que estimula as glândulas masculinas e femininas a produzir os gametas, e o LH, que estimula a ovulação dos ovários e a produção de testosterona nos testículos. Além disso, a adenohipófise produz também hormônios que não estimulam glândulas endócrinas, mas sim outros órgãos, como a prolactina, que estimula as glândulas mamárias a produzirem leite, e o GH, também conhecido como hormônio do crescimento, que estimula o aumento da estatura, né, de crianças e adolescentes. A deficiência de GH, né, que podem ser causada por fatores genéticos na infância, provoca um nanismo que irá causar um baixo crescimento. Nesse tipo de nanismo, a pessoa possui órgãos e membros proporcionais, diferente do nanismo rizomélico, em que a cabeça e o tronco têm tamanhos normais para a idade, enquanto os membros são encurtados. Este tipo de nanismo é causado por mutações genéticas que não afetam a pituitária. Existem cerca de 80 tipos de nanismo e mais de 200 variações. Todos eles estão classificados. Classificação essa que tem por base uma ordem hormonal e a proporcionalidade da estrutura óssea assim temos. O nanismo proporcional, em que o tamanho dos órgãos tem uma proporcionalidade entre si com a altura das pessoas. O nanismo desproporcional ou displasia esquelética, em que não há proporcionalidade entre os órgãos. O nanismo hipofisário ou pituitário, que acontece quando a hipófise ou a glândula pituitária é responsável pela produção do hormônio do crescimento. A acondroplasia, quando o defeito do crescimento ósseo surge a partir das cartilagens. Muitos de vós devem estar a perguntar, mas afinal, por que surge o nanismo? As suas principais causas são de causa genética, podendo ser ou não por motivos hereditários. Alguns casos podem ser o resultado de uma paragem prematura do crescimento esquelético, em sequência de uma insuficiente produção do hormônio do crescimento. Em outros casos, o nanismo está relacionado a deformidades do esqueleto. É necessário uma análise da altura da criança, do peso e da circunferência cefálica principal. É também importante analisar a genética, a história, né, médica da família. Eu acho que aqui não seria uma história médica, seria uma história genética, né, com história familiar, uma coisa assim, mas enfim, né, eu vi no livro e coloquei a história médica, né, enfim, da família, bem como os resultados de testes hormonais. As pessoas que sofrem de nanismo pituitário têm um atraso no desenvolvimento sexual na adolescência e a sua principal característica é a baixa estatura. Já as pessoas com acondroplasia possuem malformações na coluna e no coração, além de problemas respiratórios. O seu tratamento depende, como é óbvio, do tipo de nanismo. Ações da ocitocina e da vasopressina. Há também exemplo contrário. Caso ocorra excesso de produção de GH antes da puberdade, isto pode ser causado por tumores. A pessoa pode crescer mais do que o normal, ocasionando os casos de gigantismo. Caso o excesso de produção ocorra depois da puberdade, depois que os ossos já não crescem, ato em comprimento,
os ossos da face, do crânio, das mãos e dos pés aumentarão de tamanho. Essa doença rara se chama acromegalia. O famoso caso de acromegalia foi do poeta e ator francês Maurice, né? Que inspirou o desenho Shrek, né? Hormônios e a tireoide. A tireoide é uma glândula situada no seu pescoço que produz dois hormônios, a tiroxina T4 e a triiodotironina T3. Esses hormônios estimulam o metabolismo do nosso organismo, aumentando o fornecimento de oxigênio para os órgãos, gerando maior produção de energia. Hormônios e a tireoide. Estes hormônios possuem em sua composição átomos de ouro. Quando há falta de sal mineral, pode ocorrer um aumento do tamanho da tireoide, conhecido como bócio. Se essa carência ocorrer na gestação ou durante a primeira infância, pode ocorrer deficiência mental ou comprometimento físico da criança. Também pode ocorrer a formação de tumores na tireoide, gerando hipertireoidismo, que acelera o metabolismo, ocasionando baixo peso e, às vezes, olhos saltados, exoftalmia. Algumas doenças autoimunes podem também atacar a tireoide, causando hipotireoidismo, que pode gerar ganho de peso, apatia e sonolência. Para a tireoide, são 4 glândulas que ficam sobre a tireoide. Elas produzem o paratormônio, que controla a quantidade de cálcio no sangue. Quando a concentração desse sal no sangue diminui, o paratormônio promove a sua retirada dos ossos. Hormônios e a tireoide. Para a tireoide, são 4 glândulas que ficam sobre a tireoide. Elas produzem o paratormônio, que controla a quantidade de cálcio no sangue. Quando a concentração desse sal no sangue diminui, o paratormônio promove a sua retirada dos ossos. Hipertireoidismo, olhos saltados, bócio, né, está aumentada. Hipertireoidismo, se a produção de combustível em excesso acontece o contrário, hipertireoidismo, né, é diagnosticado. Nesse caso, tudo no nosso corpo começa a funcionar rápido demais. O coração dispara, certo? O intestino solta, ok? A pessoa fica agitada, fala demais, gesticula muito, dorme pouco, se sente com muita energia, mas também muito cansada. Tanto no hipo como no hipertireoidismo pode ocorrer um aumento do volume da tireoide. Então, tanto no hipo, tá, como no hipertireoidismo, problemas na tireoide podem aparecer, tá? Certo? Ok? Então, em qualquer fase da vida, no recém-nascido ao idoso, em homens e em mulheres. Diagnosticar as doenças da tireoide não é complicado e o tratamento pode salvar as pessoas. Ok, gente? Então, é primordial. Então, receber um diagnóstico desse não é muito fácil, tá certo? Problemas na tireoide. A disfunção que afeta a atriz é chamada de hipertireoidismo. O hipotireoidismo é cansaço, pele seca, cabelo seco, depressão, TSH diminui, tireoide diminuída, certo? O hipotireoidismo, se a produção de combustível é insuficiente, provoca hipotireoidismo. Tudo começa a funcionar mais lentamente do corpo, o coração bate mais devagar, o intestino prende e o crescimento pode ficar comprometido. Ocorre também diminuição da capacidade de memória, cansaço excessivo, dores musculares e articulares, sonolência, pele seca, ganho de peso, aumento dos níveis de colesterol no sangue e até depressão. Na verdade, o organismo, nesta situação, tenta parar o indivíduo, já que não há combustível para ser gasto, certo? Kelly Kim. Nas redes sociais, a cantora revelou para os fãs que, após exames, descobriu que tem hipotireoidismo. Hipertireoidismo, a pessoa se sente com um ritmo cardíaco irregular, repetindo a perda de peso, sudorese, irritabilidade, ansiedade, tremores e insônia. Já no hipo, vai acontecer o que? Pode acontecer, não é obrigatório, obesidade, dores, artralgias, neuropatias, dislipidemia, depressão e infertilidade, tá?
já que o hormônio a tireoide não produz hormônio suficiente. E no hipertireoidismo tem uma quantidade de hormônio excessiva, tá? A tireoide tem um papel decisivo na homeostase do organismo, exercendo uma função reguladora sobre o ritmo no qual o nosso organismo trabalha. Seu funcionamento interfere diretamente no coração, no aparelho digestivo, no sono, entre outros, fazendo com que os distúrbios desta glândula sejam reconhecidos por sinais e sintomas por vários locais do organismo. A tireoide está localizada na região cervical aderida à face anterior, à traqueia, sendo a cartilagem tricóide uma referência. Seu peso é de 20 gramas, aproximadamente, formada por 2 lobos, sendo normalmente o direito maior que o esquerdo, órgão bastante vascularizado. Os hormônios tireoidianos são controlados pelo feedback negativo a nível hipofisário e hipotalâmico, além de diminuir o número de receptores para TRH na hipófise. A tireoide é a única glândula a estocar hormônio em grande quantidade. Atenção a isso. Captação. O iodo ingerido na dieta chega na circulação em forma de iodeto, sendo captado na forma ativa pela tireoide, que mantém uma concentração de 20 a 50 vezes maior que a plasmática. As necessidades diárias de iodeto situam-se entre 1 a 2 microgramas por quilo dia. Os alimentos mais ricos em iodo são os laticínios e os peixes, certo? No Brasil é obrigatória a iodação do sal. Os hormônios tireoidianos são aminoácidos que contêm iodo derivado da tironina. Atualmente utilizam-se hormônios sintéticos com grande segurança e eficácia, sendo altamente lipossolúveis, certo? Farmacocinética. Esses hormônios são bem absorvidos por via oral. Administrações em jejum. Interação medicamentosa com sulfato ferroso, hidroxialumínio e colestiramina. A tiroxina é distribuída em um volume de 10 litros, sendo que a triiodotironina distribui-se amplamente em um volume de 40 litros, certo? A T4 liga-se em grande quantidade à proteína globulina na tiroxina, TGB e a albumina, certo? A concentração da TGB, TBG, também modifica-se em algumas situações fisiológicas e com administrações de medicamentos. No hipotireoidismo, a meia-vida dos hormônios estão diminuídas. Isso também pode ocorrer quando há a utilização de determinadas drogas, como o fenobarbital. A triiodotironina, na droga utilizada para o hipotireoidismo. A meia-vida da T3 é rápida e o início da duração da ação são menores. Normalmente não é utilizado esse composto para tratamento prolongado. Utiliza-se quando se necessita ação mais rápida e menos duradoura, né? Preparações comercial Sinomel. Tiroxina sódica. Atualmente utilizada tiroxina sintética para tratar doenças causadas por deficiência dos hormônios da tireoide, como cretinismo. Preparações comerciais por T4, certo? Então, atiominas, eu tenho aqui alguns exemplos de imidazóis, metimazol, carbimazol, pirimidínico, propiltioracil. Farmacocinéticas são rapidamente absorvidas por via oral, 20 a 30 minutos, excreção renal. Hipertireoidismo, droga utilizada, mecanismo de ação, as tioamidas, são as drogas mais utilizadas para o tratamento do hipertireoidismo, sendo sua principal ação a diminuição da produção de hormônios tireoidianos dentro da glândula. Essa droga inibe a enzima tireoide oxidase responsável pela iodação das tirosinas. O grau de inibição é dose dependente. A liberação dos hormônios não é afetada. Droga não recomendada em crise tireotóxica. As tiamidas diminuem a produção das imunoglobulinas, estimuladoras da tireoide, fator patogênico que produz hipertireoidismo da doença de Graves. As drogas como indicações do hipertireoidismo, drogas utilizadas para o hipertireoidismo, onde estas diminuem os níveis hormonais. As tiamidas são muito utilizadas isoladamente ou em associação para o controle da oftalmopatia. A dose inicial varia com a gravidade do quadro e pode ser diminuída à medida que as manifestações vão diminuir na intensidade.
Essas medicações podem ser utilizadas no preparo de pacientes que irão submeter-se a cirurgias. O PTU e MMI são drogas muito utilizadas nos Estados Unidos. Carbimazol é muito utilizado na Inglaterra. A resposta clínica torna-se evidente em 3 a 4 semanas após a queda dos hormônios estocados. O segmento laboratorial deve ser feito a cada 2 a 4 meses. Doses elevadas podem induzir ao hipotireoidismo. Terapia auxiliar no hipertireoidismo, beta-bloqueadores, bloqueadores do canais de cálcio e fenobarbital. Drogas utilizadas para o hipertireoidismo, iodo, foi descoberta em 1812 e estabelecido em 1920. O iodo presente na natureza é um átomo 127, a farmacocinética, a absorção principalmente no intestino delgado e excreção renal. A tireoide aumentada, tá? Então, o mecanismo de ação das drogas utilizadas no hipertireoidismo reduz a secreção de hormônios tireoidianos pela inibição de sua síntese e liberação. O iodo também controla o seu transporte para dentro da glândula. Esses efeitos são incompletos e requerem altas concentrações para que ocorram. O efeito é transitório, ocorrendo o fenômeno de escape através da redução do transporte de iodo para dentro da tireoide, diminuindo seus níveis intracelulares. Com isso, o T3 e T4 começa a diminuir em 24 horas, chegando ao mínimo de 1 a 2 semanas. É indicado para a crise tireotóxica. Então, as indicações: droga utilizada em crise tireotóxica, febre, diarreia, náusea, vômito, agitação e confusão. Fome e morte podem ocorrer em 20% dos indivíduos. A associação de drogas como o PTU é importante, pois o efeito do iodo é incompleto. Beta-bloqueadores de dexametasona também são utilizados. Do iodo radioativo, primeira utilização terapêutica em 42, no hipertireoidismo, 2 isótopos de iodo radioativo são utilizados para fins terapêuticos, com átomos 131 e 125. A farmacocinética, quando administrado mesmo em doses elevadas, representa uma proporção pequena quando comparada ao iodo ingerido na dieta, tá? Então, o mecanismo de ação: o iodo radioativo destrói a integridade da glândula, sendo utilizado com fins terapêuticos no hipertireoidismo e no câncer da tireoide. No hipertireoidismo, administra-se uma dose que não destrua completamente a glândula. As indicações: radioterapia no hipertireoidismo é um método eficaz e seguro. O átomo 131 é apresentado na forma de solução ou cápsulas gelatinosas. O tratamento do hipertireoidismo é lento e a terapia medicamentosa é necessária para manter o quadro sob controle. PTU e beta-bloqueadores. A dose pode ser repetida a cada 6 meses se os resultados não forem totalmente alcançados, tá? Então, o hipertireoidismo é totalmente controlado em um período de 2 a 3 meses. É uma das terapias mais baratas para o tratamento do hipertireoidismo, sendo bastante eficaz. Procedimento do tipo ambulatorial. A desvantagem: ocorre uma taxa de aproximadamente 2% ao ano de hipotireoidismo nos pacientes que se submetem a esse tratamento. Lítio, né? A partir de 48, o lítio passou a ser utilizado para distúrbios psiquiátricos. Em 68, observaram que os pacientes que estavam sob tratamento do lítio apresentavam bócio e hipotireoidismo. Mecanismo de ação: diminui a liberação do hormônio tireoidiano, interferindo na resposta ao TSH. Diminui o clearance da tiroxina na circulação. Então, outras drogas utilizadas para o hipertireoidismo: perclorato e tiocianato. Interfere no transporte de iodo para a tireoide. Ela age na função de órgãos importantes, como coração, cérebro, fígado e rins. Interfere também no crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes, na regulação dos ciclos menstruais, na fertilização, no peso, na memória, na concentração do humor e no controle emocional. É fundamental estar em perfeito estado de funcionamento para garantir o equilíbrio e a harmonia do organismo. E a famosa Madonna do parto, de Piero della Francesca, mostra sintomas de bócio e inchaço, né, da glândula tireoide, que é o edema típico de pessoas que bebiam água de poço durante a Idade Média, que sofriam carência de iodo de escancro. São os hormônios, né? Oi, Cosmo, posso te falar uma coisa? Claro que pode, Thales. É que você está bonita hoje. Então nos dias
eu estava feia. Calma, não foi isso que eu disse. Quis dizer. Calma, então sou uma barraqueira favelada? Não, Cosmo. Você não entendeu. Não entendi. Tá me chamando de burra? Uf, ai. Não fale comigo enquanto viver. Será que são os hormônios? É, né? Então, os hormônios da hipófise anterior, né? Aqui nós temos a figura, né? Representada pelo hipotálamo, tá? Então, aqui tem, né? Os hormônios de crescimento, né? Fígado, fatores de crescimento tipo insulina, ACTH, certo? Hormônio adrenocorticotrópico, né? Córtex suprarrenal, glicocorticoides, mineralocorticoides e androgênios, o TSH, hormônio estimulante da tireoide, tiroxina, FSH, hormônio folículo estimulante, tá? Ovário, né? Estrogênio, tá? O LH, hormônio luteinizante, né? Mulheres, né? Ovário aí, tá? E, né? Nós temos o LH no homem, né? Testículo, testosterona e a prolactina, glândulas mamárias. Nós temos aqui a tireoide, uma glândula que fica à base do pescoço, na sua região anterior, né? A tireoide produz os hormônios, a triiodotironina e a tiroxina. A principal fonte de T3 no organismo vem da conversão do T4 para T3, que ocorre fora da tireoide. A indução enzimática pode aumentar a metabolização dos hormônios tireoides, tá? O que seria eutireoides? Tempo necessário para que os pacientes com hipertireoidismo devido à doença de Graves se tornem eutireoides com concentrações de T4 e T3 normais. Então, na vida real, é uma doença silenciosa, o câncer de tireoide. Tem uma alta taxa de cura para o tipo mais comum. Então, o número 1,3% dos cânceres registrados no Brasil é de tireoide, né? E há 4 tipos de doenças, como carcinoma papilar, câncer folicular, câncer anaplásico e câncer medular, tá? Então, entre os sintomas está a rouquidão. Então, às vezes, você pega uma pessoa que está se tratando de rouquidão, já tomou várias coisas, não melhora dessa rouquidão, leve ao médico. Pode ser, né, câncer, certo? Então, cuidado, porque às vezes aquela coisa bestinha pode ser uma coisa bem complexa, tá? A saliência e dor do pescoço, né, e glândulas linfáticas aumentadas também. Hormônio do pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, pois produz tanto o suco pancreático que é lançado para fora do organismo, junto com as fezes, parte exócrina, quando os hormônios insulina e glucagon. A insulina é um hormônio que facilita a entrada de glicose para dentro das células do corpo, principalmente células musculares e do fígado, onde ela poderá ser utilizada ou armazenada na forma de glicogênio. Já o glucagon provoca o efeito contrário da insulina. Ele aumenta o nível de glicose no sangue, estimulando a quebra do glicogênio armazenado. A baixa produção de insulina no caso de diabetes mellitus, certo? Faz com que a glicose se acumule no sangue, que pode gerar uma série de problemas, como deficiências renais e de visão, problemas cardíacos, ulcerações na pele, problemas de circulação e até a morte. O papel da insulina. A insulina faz com que a glicose vá para a célula. O papel do glucagon. O glucagon faz com que a glicose saia da célula. As glândulas suprarrenais são glândulas que se situam sobre os rins. Nelas são produzidos hormônios como corticosteroides, que regulam as taxas de sais e de água no organismo, ou promovem a conversão de aminoácidos e gorduras em glicose. Também são produzidos nessas glândulas a adrenalina, a epinefrina e a noradrenalina, a norepinefrina. Em uma situação de estresse, a adrenalina é liberada e aumenta a frequência cardíaca e respiratória, além de aumentar a quebra de glicogênio. Isso aumenta as chances de fuga ou enfrentamento da situação de estresse. Já a noradrenalina faz efeito contrário. Antidiabéticos, né? Resumo dos fármacos usados no tratamento do diabetes, né? Tem aqui a insulina, análogo da amilina, ou de uso oral, e incretinomiméticos, certo? Então, aqui é para você saber o tanto de medicação que tem, tá? Humanamente, precisa saber todos, né? Mas tem algumas medicações que são as principais, tá?
Epitélio glandular, glândula mista. Pâncreas, endócrina, insulina e glucagon. Exócrina, suco pancreático. Então, glândulas exócrinas são órgãos que secretam substâncias que são liberadas para outro órgão e para o exterior. A secreção não é despejada na corrente sanguínea. Glândulas endócrinas, glândulas mamárias, sudoríparas, sebáceas, pâncreas, que seria a amígdala. Seus produtos são lançados diretamente da corrente sanguínea, produtos de secreção, hormônios. Aqui eu tenho a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2, no contexto geral, a nível de literatura. Lá no final da aula, eu vou mostrar para vocês a nova classificação da diabetes, tá certo? Quando eu digo diabetes tipo 1 e tipo 2, a gente pode até falar dela, mas sabendo que ela está mais subdividida, tá? A idade do início, geralmente durante a infância, tá? Ou a puberdade. E a 2, frequentemente acima dos 35 anos. O estado nutricional no início, da 1, frequentemente subnutrido, e do 2, geralmente presença de obesidade. A prevalência no 1 é de 5 a 10% dos diabéticos diagnosticados, e do 2, 90 a 95% dos diabéticos diagnosticados. A predisposição genética no 1 é moderada e na 2 é grave. O defeito ou deficiência no 1, as células beta são destruídas eliminando a produção de insulina, e a do 2, incapacidade das células beta de produzir quantidades apropriadas de insulina, resistência à insulina, outros efeitos. Então, tem a comparação entre o diabetes mellitus tipo 1 e 2, tá? Aqui são os fármacos que interagem com as sulfonilureias, tá? Fármacos que podem reduzir os efeitos das sulfonilureias, levando à perda de controle da glicemia. Aí tem os antipsicóticos, atípicos, os corticosteroides, os diuréticos, a niacina, fenotiazinicos, simpaticomiméticos, tá certo? Fármacos que podem potencializar os efeitos das sulfonilureias, causando uma hipoglicemia. Antifônicos, azóides, beta-bloqueadores, clorofenicol, claritromicina, inibidores da monoaminoxidase, a probenecida, salicilatos, né, e sulfolamidas, certo? Fármacos que interagem com as sulfonilureias, tá certo? Então, aqui tem os principais fatores que contribuem para a hiperglicemia observada no tipo 2. Exigência à insulina nos tecidos periféricos, tá? Então, aqui eu coloquei produção aumentada de glicose, né? Enfim, vai ter a captação, né? Diminuída da glicose, tá certo? Lá no músculo, tá? Vai, né? Vai pegar do tecido adiposo para o músculo, tá certo? Essa secreção inadequada de insulina pelas células beta, lá no pâncreas, tá certo? Não vai estar comprometido um pouco. Alguns efeitos adversos observados como os hipoglicemiantes orais, tá? Hipoglicemia, distúrbios gastrointestinais, aumento de massa corporal, náusea e pancreatite, tá? Então, o efeito adverso observado com insulina, nota, a lipodistrofia é uma atrofia ou hipertrofia do tecido gorduroso subcutâneo, localizada no local da injeção, tá? Por isso que é importante fazer o rodízio dos locais de aplicação. Os sintomas causados pela hipoglicemia, dentre eles encefaleia, ansiedade, taquicardia, confusão, vertigem, diaforese, né, tremores, aumento de apetite, visão turva, fraqueza e fadiga, tá certo? Duração de ação de algumas hipoglicemiantes, né? Então, para você compreender, né, sobre o tempo de duração de cada um, né? Então, é bem interessante você entender o tempo, tá, de cada um, né? Tem medicações que é mais de 24 horas, tem medicações que é menos de 24 horas, tá certo? No caso, eu posso colocar como diaforese para você entender como uma transpiração intensa, tá? Uma transpiração bem intensa mesmo. Eu vou falando de pouquinho em pouquinho de um e de outro sobre diabetes, depois eu vou juntá-las, né, a grande maioria delas, né? Tanto na diabetes mellitus tipo 1. Muito comum em crianças, jovens, adultos. Visão turva, perda de peso, polidipsia, poliúria, polifagia, né? São os PPPs, né? Poliúria, polidipsia, perda de peso, polifagia. A destruição das células beta-pancreáticas pode levar à insuficiência absoluta na produção de insulina, certo?
Aqui eu coloquei uma definição básica de cada um novamente, lá na frente eu vou falar, lembrando que está um pouco mais subdividido, mas essa diabetes insípidos, ela praticamente não é falada, certo? E é até interessante eu falar sobre ela, porque ela não tem nada a ver com glicose, tá? Tem nada a ver, tá? Vamos aprender um pouco. Sobre a insípidos, o diabetes insípidos é uma síndrome caracterizada pela incapacidade de concentração do filtrado urinário, com consequente desenvolvimento de urina hipotônica e aumento do volume urinário. Pode ocorrer por deficiência do hormônio antidiurético ou por resistência à sua ação dos túbulos renais. Quando há deficiência diurética, é chamado central, neurohipofisário, certo? Ou neurogênico. Quando há resistência da ação dos túbulos renais, é dito renal ou nefrogênico. O do tipo 1, o diabetes tipo 1, tá? É uma doença autoimune, ou seja, as próprias células de defesa do indivíduo passam a reconhecer o pâncreas como corpo estranho e começam a atacá-lo, causando morte das células produtoras de insulina. Por esse motivo, o tratamento do diabetes tipo 1 deve ser feito com insulina. Os mecanismos responsáveis por este defeito das células de defesa não são bem conhecidos e por isso ainda não é possível tratar a causa. O do tipo 2, o diabetes tipo 2 tem como causa principal o aumento da gordura visceral, abdominal. Este acúmulo de gordura gera um processo inflamatório que aumenta a resistência à ação, tá? Da insulina nas células do corpo. Isso faz com que o pâncreas necessite produzir cada vez mais insulina para vencer essa resistência, o que gera um processo lento de morte das células beta-insulina do pâncreas, certo? Para você compreender. O insípidos, a hipófise produz ADH insuficiente, portanto os rins produzem muita urina. Eu vi uma reportagem de um rapaz que ele tinha que estar fazendo, tinha que colocar alarme, né, nas 24 horas no celular dele, né, de hora em hora para ele beber água, porque ele desidrata muito rápido, tá certo? Gente, sobre o diabetes gestacional, tem que ter muito cuidado com a glicemia em jejum, abaixo de 85 não tem fator de risco. Acima de 85, né, você já inspira cuidado, certo? Então, existe um fator de risco, tá certo? Ela vai ter que fazer o exame de terapia oral, né, de tolerância à glicose, com 75 gramas, e aí vai ter o glicemia em jejum, a da primeira hora, da segunda hora, né? Se der 2 valores alterados, é considerado diabetes mellitus gestacional, tá? Então, é complicado, né, gente? Existem vários fatores de risco, como hipertensão, tá? No caso, ela tem algum histórico familiar, tá certo? Enfim, tá? Existe dieta, mas existe o físico, tá certo? Então, pode ser ter um tratamento com insulina, né? Enfim, mas o ideal é ela, né, tá sendo, como é que se diz? Sempre acompanhar. Nem diabetes tipo 1, nem tipo 2, a MOD, né? Cada criança de um pai ou mãe. Capacidade de controle da diabetes sem recurso à insulinoterapia e sem desenvolver cetose. Durante o período de pelo menos 2 anos, os níveis significativos de peptídeo C, tá? Transmissão autossômica dominante com pelo menos 3 gerações atingidas pela diabetes. Diagnóstico efetuado antes dos 25 anos de idade, pelo menos um membro da família. A LADA também tem isso com medicamentos orais, mas a necessidade de passar para a insulina pode ocorrer mais rapidamente do que o tipo 2, tá? Então, atinge 2% da população, possui semelhança ao tipo 1 e 2. O diagnóstico é efetuado em adultos jovens entre 25 a 40 anos, que não apresentam sobrepeso nem hipertensão arterial. A normal glicemia de jejum entre 70 e 99 mg por decilitro, inferior a 140 mg por decilitro 2 horas após sobrecarga de glicose. Ingestão de alimentos com alto teor de carboidratos. A intolerância à glicose, glicemia de jejum entre 100 a 125 mg por decilitro. A diabetes, 2 amostras colhidas em dias diferentes, com resultado igual ou acima de 126 mg por decilitro.
ou quando a glicemia aleatória, feita a qualquer hora, estiver igual ou acima de 200 mg por decilitro, na presença de sintomas. Então, no exame de urina, vai apresentar diabetes a partir de 180 mg por decilitro, tá? Então, quando tiver acima de 180 mg por decilitro, vai apresentar glicosúria na urina, tá? Na hipoglicemia, a pessoa pode relatar cefaleia, palidez, pupilas dilatadas, sinais e sintomas, tá? Aceleração do coração, irritabilidade e disposição. E pode ter sintomas severos, como convulsão, coma, danos cerebrais, morte, tá? Então, a pessoa moderada, né? Sinais e sintomas moderados, cansaço, sono, fraqueza, amnésia, visão dupla, tá? Dificuldade de falar, olhar fixo, sensação de dormência, mudança de comportamento, tá? Então, você tem que inspirar cuidados, né, em relação a isso aí, tá certo, gente? Não descartar nenhum sinal e sintoma, né? Sede, mudança na hiperglicemia, mudança de humor, preguiça, esse ânimo desmotivado, micção frequente ou vontade, sem forças, cansaço, né? Boca seca, pele seca, ou então boca rachada, infecções da pele, câimbras, rosto corado, vermelho, cefaleia, vontade de urinar, cicatrização ruim, condições de risco, náusea, vômito, perda de consciência, coma, desmaio, dores de cabeça, cefaleia, hálito cetônico, certo? Inspiração com cheiro de álcool acontece, tá? Então, inspira cuidados também, tá? A hiperglicemia e a insulinoterapia, tá certo? Eu quero dar real atenção a essa imagem, onde tem LO, tem HI. Então, se no teu glicosímetro verificou a glicemia do paciente, apareceu LO, gente, pelo amor de Deus, quer dizer que está tão baixa a glicemia do paciente, que esse paciente tem que utilizar a glicose na veia, pura na veia, tá certo? Aí depende da prescrição médica. E se não melhorar, ele pode até ir para o soro glicosado, certo? Enfim, tá? Mas a conduta aqui é um acesso venoso para glicemia pura ou com a glicose pura na veia. Nós temos glicose a 50%, tá? Mas aí tudo prescrito pelo médico. No HI tá tão alta, tá? Que ele vai ter que utilizar aí insulina, tá? Essa insulina, geralmente, ela é na veia, tá? Aí tem que diluir no soro, ficar mudando de 6 em 6 horas, independente se acabar ou não a solução. De 6 em 6 horas tem que estar mudando. Então, pode fazer subcutânea? Pode, mas não vai baixar. Ele pode passar subcutânea? Pode, né? Mas aí, vamos supor que ele teste 2 vezes com subcutânea não baixou, ele vai entrar na veia. Mas geralmente eles já entram na veia, aqui no HI, tá? A avaliação de glicemia capilar é feita através de tiras reagentes, sendo que os valores podem variar, né, conforme cada padrão do fabricante. Então, a LO, ela é tão baixa, menor que 10 mg por decilitro. E a HI é tão alta, que é maior de 600 mg por decilitro. Então, para você entender, certo? Aqui eu coloquei uma definição antiga, um pouco, mas que é bem didático, para você entender a definição de cada uma. Lembrando que agora a gente vai apresentar e vai mostrar para vocês a classificação mais atual de diabetes. O tipo 1, antigo insulino dependente, tá? O sistema imune ataca as células beta, gerando uma produção insuficiente de insulina para o corpo, tá? É que a administração diária de insulina. A tipo 2, antigo diabetes tardio, uso ineficaz de insulina pelo corpo ou sua não produção. Atividade física, planejamento alimentar ou administração de insulina. Alada diabetes latente, autoimune no adulto, transição entre os tipos 1 e 2, em pacientes jovens adultos, a presença de anticorpos anti-insulina, requer insulina no início do tratamento. A gestacional, condição temporária que ocorre durante a gravidez e prossegue tratamento. O pré-diabetes envolve uma taxa de glicemia mais alta do que o normal, mas não o suficiente para caracterizar diabetes tipo 2. Aqui, gente, tirei do site, é a classificação mais atual de diabetes. Hoje a gente tem assim, ó, tá? Eu não falei aqui desse daqui da insípidos, mas fora isso nós temos a insípidos, tá certo? Nós temos também a LADA também, tá certo? Então vamos lá. Nós temos o diabetes tipo 1, o imunomediato, tá? O imunomediato
É a síndrome da pessoa rígida, tá? Formas incomuns de diabetes imunomediado. E pode ocasionar também a síndrome de resistência à insulina tipo B, por anticorpos no receptor de insulina. O diabetes tipo 1 idiopático, na maior parte dos casos, a destruição de células beta é causada por autoimunidade, mas existem casos que não possuem evidências de processo autoimune. Estes últimos são conhecidos como diabetes idiopático de origem desconhecida. Então, a gente tem 5 tipos de diabetes: a tipo 1, a diabetes tipo 2, a diabetes gestacional, os outros tipos de diabetes, certo? Tem a diabetes insípidos também, tá? E a LARA. Então, aqui, os outros tipos de diabetes é a MODE, né, que é em inglês aí, a diabetes neonatal transitória ou permanente e a diabetes mitocondrial. A tipo 1 é geralmente diagnosticada em crianças jovens e adultos. Nele, o corpo realiza um ataque contra as próprias células beta do pâncreas, que deixa de produzir insulina, e chamamos isso de ataque autoimune. Cerca de 5 a 10%, ou de cerca de 5% das pessoas com diabetes têm diabetes tipo 1. Com a ajuda da terapia com insulina e outros tratamentos, é possível levar uma vida que é saudável, certo? A tipo 2 é a forma mais comum da diabetes. Normalmente, a pessoa pode levar anos para ser diagnosticada como tipo 2, pois se manifesta de maneira silenciosa. Tipo 2 há resistência a efeitos de insulina e não produz insulina suficiente para manter a glicemia regulada. A diabetes gestacional, como o corpo da mulher aumenta, pode ser que o pâncreas não consiga produzir insulina suficiente para a mãe e o bebê neste período. Há um aumento dos níveis de glicose no sangue durante a gravidez pela primeira vez na vida da mulher. Após o parto, as taxas de glicemia tendem a voltar aos parâmetros de pessoas sem diabetes, mas é importante manter uma rotina de cuidados e acompanhamento médico, uma vez que há maior risco de diagnóstico de diabetes tipo 2. A LADA, né, ela não está classificada aqui, mas, né, muitas vezes chamamos de diabetes 1 e 1,5, né, 1,5, pois acaba sendo um surgimento tardio do diabetes tipo 1, certo? Diagnosticado normalmente em pessoas acima de 35 anos de idade. A MODE acontece quando a produção e a ação de insulina ficam prejudicadas pela mutação de uma ou mais séries de genes. Pode ser transmitido de pais para filhos, depende do gene chamado MODE, né? É um determinado nome, né? Ok? Então, por exemplo, o MOD3, gene envolvido, né, no HNF1-alfa, é um tipo mais comum. O diagnóstico é feito normalmente antes dos 25 anos de idade, ter um dos pais com diabetes, ter diabetes na família há pelo menos 2 gerações, não precisar necessariamente de insulina. Ok, gente? No diabetes neonatal, certo? Pode ser transitório ou permanente, é caracterizado no início de hiperglicemia persistente nos primeiros 6 meses. Então, é importante, né, verificar essa glicemia na criança ainda no hospital, né, de vida. E geralmente é causado por mutação em um único gene associado à secreção de insulina pelas células pancreáticas. Para diagnóstico de diabetes neonatal, outras causas de hiperglicemia neonatal devem ser descartadas, como medicações, exemplo, corticoide, agentes beta-adrenérgicos, sepse, uso de nutrição parenteral. Após a exclusão desses fatores, testes genéticos devem ser recomendados, porque podem modificar a conduta e auxiliar na escolha do tratamento adequado. É recomendado o rastreamento de alterações genéticas associadas a diabetes neonatal para todas as crianças com hiperglicemia mantida de início antes de 6 meses de idade, sem causa secundária evidente, certo? Diabetes, né, mitocondrial. É recomendado o rastreamento de alterações genéticas associadas a diabetes neonatal para todas as crianças com hiperglicemia, tá? Então, mantida de início antes dos 6 meses de idade, sem causa secundária evidente, tá? Só para complementar. Já o mitocondrial corresponde a menos de 1% dos casos de diabetes médios em crianças e adolescentes. A forma mellitus, quer dizer, a forma mais comum de diabetes mitocondrial é causada pela mutação, né, M3243, tá? Então, essa mutação ela é bem específica, tá, gente? E tem 1% de chance, tá certo?
Então, existe uma desordenação da célula, certo? Então, com isso, com essa mutação, o DNA mitocondrial, ele deve ser suspeitada, e quando houver um aparecimento de diabetes mellitus, tá? Associada à surdez, tá? Olha só que interessante. Ou a herança familiar materna, ou diabetes e oftalmoplegia externa progressiva, casos mais graves associados à miopatia, encefalopatia, acidose láctea, podem ser causados pela mesma mutação. Diagnóstico apropriado permite reconhecimento e tratamento precoce de condições associadas, como doenças neurológicas. Além disso, pacientes com diabetes mitocondrial devem evitar o uso de metformina pelo risco potencial de acidose metabólica, certo? Aqui, gente, tem um resumo dos fármacos antidiabéticos orais, tá? Pouco nem alteração, tá? Tem aqui os sinais, né? Enfim, aqui eu coloquei para vocês a classe dos medicamentos, tá? As sulfonilureias, as glinidas, as biguanidas, a tirosinidadionas, inibidores da alfa-glicosidase, inibidores da DPP4, incretinomiméticos, tá? Inibidores SGLT2, tá? Aí tem as medicações. Aí o mecanismo de ação, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo. Tem o efeito da insulina plasmática, o risco de hipoglicemia e os comentários. Exemplo, eu vou pegar a biguanidas, metformina, diminui a produção endógena hepática, né, de glicose, né? Então, efeitos da insulina plasmática, né, pouco nenhum, né? Risco de hipoglicemia não, certo? Fármaco preferido contra o diabetes 2, eficácia bem estabelecida, pode ocorrer perda de massa corporal, monitorar a função renal, certo? Aqui eu tenho pacientes, né, com tipo 2, aqui são normas para tratamento de tipo 2, ok? Aqui nós temos alguns tipos de insulina, entre elas a Lispro, que ela tem 10 a 15 minutos de ação, a regular tem 30 minutos de ação, a NPH tem 1 a 3 horas de ação, a Lantus, né, tem 90 minutos, né, de ação. Previne a hipoglicemia, tem o conhecimento, o início, o pico e a duração das insulinas, certo? Então, olha só que interessante, tá? Então, o início da ação é 1 e a duração de 3 a 5 horas na Lispro, na regular, a duração de 6 horas a 30 minutos na regular, a NPH até 18 horas e na Lantus até 24 horas, né? Aqui tem um fenômeno do alvorecer, é um aumento das glicemias que ocorre nas primeiras horas da manhã, entre 5 a 8 horas. Estes hormônios estimulam a liberação de glicose pelo fígado e suprimem a atividade da insulina, causando aumento das glicemias pela manhã. Aí, durante a noite, o corpo libera um grupo de hormônios conhecidos como contrarreguladores, que são adrenalina, glucagon, cortisol, né? E o GH, hormônio do crescimento. É bem interessante saber também que geralmente, quando a gente vai dar também a medicação para colesterol, se for civastatina, o melhor horário é à noite, tá? A liberação de colesterol geralmente é pela noite, né? Entre meia-noite a 2 da manhã, mais ou menos, tá? Então, a civastatina é pela noite. Já a atorvastatina não é legal da noite. Você pode prescrever, né, aí durante o dia, né, pela manhã, pela tarde, né, no finalzinho da manhã pela tarde, e ela vai ter uma ação mais prolongada, certo? A glicemia pós-prandial é o aumento do nível de glicose na corrente sanguínea, cerca de 10 minutos após uma refeição. Após a refeição rica em carboidratos, glicemia sobe até chegar ao máximo, né? 140 mg por decilitro em pessoa saudável. Em resposta à absorção de carboidratos, o organismo libera insulina para permitir a entrada da glicose pelas células como sua principal fonte de energia. Com a ingestão destes aumentos, o estômago transforma em ácido carbônico e reagindo com o ácido clorídrico, transforma em bicarbonato, que é absorvido pelo sangue, o tornando menos ácido. Quando o sangue é alcalinizado irriga o sistema nervoso central, provoca a diminuição da atividade das regiões responsáveis pela vigília
e pela contração muscular, dando aquele sono gostoso após aquela refeição, certo? Aqui tem os tipos de insulina, basais e as prandiais, tá certo? As basais, nós temos aqui algumas como Deca, Detemir, Glargina, U300 e NPH. E as prandiais, as partes, Glulizina, Lispro e a regular, tá? Ok? Aqui nós temos a ação da insulina no organismo. A insulina é produzida pelo organismo durante a ingestão dos carboidratos e atua como uma espécie de chave que abre a porta da célula para a glicose entrar. Com essa dieta de baixa ingestão de carboidratos, não há grande produção de insulina, nem tampouco glicose em excesso circulando no organismo. O corpo, então, é obrigado a buscar outra fonte de energia, que nada mais é do que a reserva de gordura acumulada, tá? Então, eu tenho o consumo de carboidratos, né? Da alimentação, o organismo transforma o carboidrato gerindo em glicose, o pâncreas então produz a insulina para as células do corpo receber a glicose, as células recebem a glicose e são nutridas, certo? O carboidrato não consumido para o tecido adiposo em forma de reserva de gordura, tá? Vai para o tecido adiposo, certo? Aqui é a desgraça, né? Engorda nós, né? Aqui nós temos os tipos de insulina de ação rápida, tá? Nós temos a ação lenta ou prolongada, tá certo? Nós temos de ação intermediária, tá? E nós temos a pré-misturada, certo? Então, esses tipos de insulina aqui, o uso, né, desse tipo de insulina é importantíssimo. O papel da insulina, né, como eu já tinha falado para vocês, sobre a questão da insulina e do glucagon, certo? Então, é interessante você saber bem direitinho esse papel, tá? Para você não ter dúvida. Isso é importantíssimo na sua formação, você ter noção das principais funções aí, tá? Da insulina. Eu gosto muito de tirar das experiências de um técnico em enfermagem, tá? É bem interessante, nós vamos acompanhar aqui, tá? Essa insulina, tá? Eu coloquei aqui como ação rápida, o uso da insulina de ação rápida está associada a refeições e deve ser aplicada antes de comer ou, em alguns casos, logo após. A sua função é manter estável o nível de glicose no sangue depois de se ingerir alimentos com carboidratos e a sua ação é a mesma da que é produzida pelo corpo. Aí, no caso, seria um exemplo de ação rápida, a insulina humana, tá? De ação lenta ou prolongada, eu tenho aqui alguns exemplos, tá? A de ação lenta, cuja função é manter os níveis de glicose, tá? Estáveis ao longo do dia, certo? Este tipo também é conhecido como prolongado e alguns dos exemplos são Alantos, né? A Levemir, um exemplo, tá? O tempo da duração deste tipo é de 23 a 24 horas, certo? Foi mal, sendo que o pico de ação ocorre entre 6 a 8 horas. A de ação intermediária, a insulina humana, tá? A NPH, de ação intermediária, é mais lenta por conta da protamina, né? Presente na composição, que faz com que a insulina seja liberada no corpo com atraso. Esse tipo de ação intermediária também é conhecido como NPH e alguns exemplos são, né, a insul, né, latard, né, e monotard, né, sua ação dura entre 18 e 24 horas, porém seu pico de ação ocorre entre 4 a 18 horas, dependendo da marca. E a pré-mistura, ela é composta de mistura, tá, as insulinas de ação rápida e de ação intermediária. Esse tipo é usado principalmente por pessoas idosas e com limitações na aplicação e de outros tipos. O tempo de ação, o tempo de duração, quer dizer, varia. A primeira dura entre 14 e 24 horas, segunda a terceira 24 horas, a segunda e a terceira até 24 horas, a quarta entre 18 e 24 horas e a quinta 16 e 24 horas, certo? Então, tem várias, né? Então, cada uma, né, vai estar aí, né, sendo indicada pelo médico.
Há tipos de seringas diferentes, podendo conter de 100 unidades, 50 unidades, até 30 unidades. Sendo que a diferença entre as seringas de 50 e 30 unidades para a seringa de 100 é a escala de unidades, sendo contada de 1 em 1 unidade, as seringas com agulhas removíveis e acopladas, a melhor que tem acoplada. A linha da seringa de 1 ml de 100 unidades, certo? Corresponde a 0,2 ml de unidades. Como neste exemplo, aspirado, né, 12 unidades de insulina, né? Aí nesse desenho tem 12 unidades aspiradas de insulina, tá? Então, cada linha, né, tem aí como se fosse 12 unidades, certo? Ok? Aqui nós temos drogas que atuam no sistema endócrino, né? Alguns exemplos de medicações estrogênios e androgênios. Veja, estudantes, sobre o medicamento de hormônios sexuais, tá? Antagonistas da progesterona, androgênios, anti-androgênios, tá? Resumo dos hormônios sexuais. Os estrogênios modulares seletivos do receptor de estrogênio, o progestogênio, agonista, antagonista da progesterona, resumo dos hormônios sexuais também, continuação. Então, o estrogênio é o hormônio feminino produzido no ovário, é responsável por produzir os caracteres sexuais femininos. O androgênio, hormônio masculino, são produzidos nos testículos e são responsáveis pela produção de características sexuais masculinas. Esses dois hormônios são produzidos em ambos os sexos, havendo apenas uma predominância de estrogênio nas mulheres e andrógenos nos homens. Então, vantagens associadas à reposição de estrogênios, né? Então, aqui eu coloquei osteoporose, tá? Então, só para você compreender sobre um pouco, né, do que ocorre no organismo da pessoa, certo? Então, na osteoporose aqui, os estrogênios, eles vão diminuir a reabsorção do osso, mas não tem efeito na sua formação. Os estrogênios diminuem a frequência de fraturas de bacia, né? Então, é bem interessante, né? Nota, cálcio na dieta, né? De 1.200 miligramas por dia. E exercício com pesos também diminui a perda óssea. A reposição de estrogênio não é o tratamento preferido para a prevenção de osteoporose, certo? O vasomotor, o tratamento estrogênico, restabelece a retroalimentação, tá? Do componente hipotalâmico na secreção de norepinefrina, levando à diminuição e à frequência dos, né? Então, fogachos, ok, gente? Então, é bem interessante também, tá? O tratamento urogenital, tá? O tratamento, né, com estrogênio, certo? Reverte aí a atrofia pós-menopausa, tá? Na vulva, né? Na vagina, na uretra, né? Enfim, da bexiga urinária também, tá? Ok, gente? Então, é bem interessante você saber sobre isso. Alguns efeitos adversos, né? Associados ao tratamento estrogênico, né? PA, pressão alta, por exemplo, né? Nós temos aí a mastalgia, o tromboembolismo, o edema, né? O edema periférico, hipertensão e infarto do miocárdio, tá, gente? Então, nós temos também aqui, vamos conhecer um pouco também o ciclo menstrual, tá? O ciclo menstrual, com níveis plasmáticos de hormônios hipofisários e ovarianos, e a uma representação esquemática das alterações da morfologia do endométrio, FSH, hormônio folículo estimulante, o LH, hormônio luteinizante, certo? Então, assim, aqui, né, eu tenho os dias do ciclo menstrual, onde vai ocorrer a ovulação, tá? Onde vai ocorrer também, né, o hormônio LH-FSH, onde vai ocorrer a ovulação, tá? Então, tem os dias do ciclo menstrual, tá? Então, aqui na imagem, né, já vou passar, você pode entender melhor. Sou Gulliver, e isso não é brincadeira, isso é brincadeira. Para que eu preciso saber disso? Porque todas as mulheres, e ainda mais as auxiliares e técnicas de enfermagem, são especiais e precisamos entender essa fase. Aqui eu tenho o ciclo ovariano, certo? No ciclo ovariano, eu tenho aqui o nível de estrogênio é baixo após o fim, né? De uma menstruação, onde eu vou ter a fase folicular, tá?
onde vai ter aqui a ovulação, onde vai ter a fase lútea. Na fase folicular, eu vou ter a presença do estrogênio. Na fase lútea, eu vou ter a presença da progesterona, corpo lúteo, certo? Ok? Depois vai ocorrer a menstruação, tá? Então, vamos no início, tá? A fase proliferativa é influenciada pelo estrogênio, criando a proliferação das células do estroma e das células epiteliais, dobrando, né, ou até triplicando a espessura do endométrio, a fase folicular. A fase lútea, tá? A fase secretora é influenciada pelo progesterona, o endométrio atinge sua espessura máxima e torna propício para receber e nutrir o óvulo fertilizado, obtendo alteração mucocervical, ok? Eu acho que deu para compreender um pouco, né? Aqui eu tenho a fase folicular da liberação do óvulo. A fase folicular começa no primeiro dia do ciclo, ou seja, no primeiro dia do sangramento menstrual. No início dessa fase, a concentração de estrogênio e progesterona é baixa, e o que leva à produção do hormônio folículo estimulante, FSH, que age estimulando o desenvolvimento dos folículos dos ovários. Os folículos são as estruturas que contêm os óvulos. Neste período em que a mulher está menstruada, é comum o surgimento de sintomas como cólicas menstruais, cefaleias, fadiga, né? Aumento da frequência urinar, dor, sensação de peso na parte inferior do abdômen e na região lombar. Crises de enxaqueca também são as mais frequentes nesta fase, tá? Então, posteriormente, os folículos começam a aumentar a produção de estrogênio, que chega a seu nível máximo antes da ovulação. O estrogênio estimula a produção de um muco transparente nas glândulas do colo do útero, facilitando a passagem de espermatozoides para a cavidade uterina. A vagina fica mais úmida, de forma que a presença do muco se torna perceptível pela mulher. O estrogênio também faz a espessura do endométrio aumentar, o que cria um ambiente favorável à implantação e nutrição do embrião. A fase folicular dura em torno de 14 dias, terminando com um aumento drástico, né, do hormônio luteinizante, que dá início à próxima fase, a ovulação. Na fase ovulatória, a liberação do óvulo, certo? Então, a ovulação ela começa a partir do aumento súbito do hormônio luteinizante. Esse hormônio estimula o rompimento do folículo ovariano para que o óvulo seja liberado. Essa fase é muito curta, cerca de 16 a 32 horas, mas o período fértil é mais longo, já que os espermatozoides podem ficar viáveis por dias no trato genital da mulher. E o óvulo tem uma vida média de 24 horas, certo? Eu acredito que seja em torno de 72 horas, eu acredito que os espermatozoides possam ficar, né? Enfim, né? Eu não posso dizer que é até 72 horas, mas eu dou mais ou menos uma vida para eles nesse período aí, podendo ser mais ou menos um pouco, né? Dependendo muito da sorte, né? Não? Sendo assim, uma relação sexual que aconteça nos dias antes da ovulação pode resultar em gravidez, pois os espermatozoides ainda estarão lá. Em geral, considera-se período fértil cerca de 3 dias antes até 3 dias depois da ovulação. O rompimento do folículo para a liberação do óvulo pode causar dor no abdômen, chamada de dor no meio. Pode ocorrer no meio do ciclo por causa do contato do fluido folicular com o peritônio, que reveste a cavidade abdominal, mas essa dor, quando ocorre normalmente, leve e passa rapidamente. A fase ovulatória, tá? Termina após o óvulo ser liberado. A fase lútea, após a liberação do óvulo, ok? Depois da ovulação, ocorre, né? Começa a fase lútea. O folículo rompido forma um tecido chamado de corpo lúteo, que além do estrogênio, produz a maior quantidade de progesterona, tá? A progesterona é responsável por provocar modificações do endométrio, que favorece a manutenção de uma possível gravidez até a placenta se desenvolver. Quando a gestação não acontece, o corpo lúteo regride, interrompe a produção de hormônios e é absorvido. Os níveis de estrogênio e progesterona diminuem e o endométrio, que não consegue mais se manter, se descama, dando início à menstruação. No final desse período, ocorre a tensão pré-menstrual, que em muitas mulheres a TPM pode causar uma série de sintomas desagradáveis, como dores e edemas da mama, mastite, né?
e no abdômen, dores na cabeça, que seria a cefaleia, e nas pernas, membros inferiores e cansaço, né, astenia. Além dos sintomas psicológicos, como irritabilidade, ansiedade e tristeza, podem ocorrer também alterações no sono e no apetite e desejos por alimentos específicos. Os sinais de TPM podem surgir na fase lútea e durante, no máximo, até 4 dias da menstruação, até na fase folicular. A fase lútea dura até 14 dias e termina com o início do sangramento menstrual, que marca o começo de um novo ciclo. Alguns efeitos adversos associados ao tratamento com progestinas. Os principais usos clínicos de progestogênios são a contracepção e o tratamento da deficiência hormonal. Para a contracepção, eles são usados em combinação com estrogênios. A progesterona não é muito usada como contraceptivo devido ao seu rápido metabolismo, resultando em baixa biodisponibilidade. Os progestogênios sintéticos, isto é, progestinas, usados em contracepção, são mais estáveis. A biotransformação de primeira passagem, permitindo doses mais baixas quando administradas por via oral. O grupo inclui desogestrel, dienogeste, drospirenona, levonorgestrel, noretisterona, acetato de noretisterona, norgestimato e norgestrel. O acetato de medroxiprogesterona é um contraceptivo injetável e sua forma oral é um componente progestogênico comum do TH pós-menopausa. Os progestogênios, certo, também são usados para o controle do sangramento uterino disfuncional, para o tratamento da dismenorreia, para o controle da endometriose e para o tratamento da infertilidade. Então, você, né, que faz tratamento e sente cefaleia, depressão, aumento da massa corporal, alteração da libido, né, pode ser, né, aí, né, alguns efeitos adversos, tá? Mais gestações, método contraceptivo, esterilização masculina e feminina, a taxa relativa de falhas, tá? Olha só, contraceptivos orais, tá? Associada a estrogênio e somente progestina. Outros, tá? Implantes, dispositivos intrauterina, diafragma, preservativo, interrupção, espermicida e o ritmo, tá? Já tem esse. Então, comparação das taxas de falha de vários métodos de contracepção, as barras mais longas indicam maiores taxas de falha, ou seja, mais gestações. Então, momento do coito, 3 dias antes da ovulação, probabilidade da gestação após cópula desprotegida. 1 a 2 dias antes da ovulação, dia da ovulação, 1 a 2 dias após a ovulação, tá? Então, risco de gestações após a relação sexual desprotegida entre casais jovens na faixa etária de mais ou menos 20 anos. Aqui nós temos a regulação da secreção de testosterona, tá? Então, eu espero que nesse momento aqui, né, você preste um pouquinho mais de atenção para dar tudo certo na tua vida, tá certo? Aqui eu tenho o hipotálamo, tá? Que é o hormônio, esse hormônio ele vai liberar, né? É liberador de gonadotropina, né? Nós temos agora o hipófise anterior, então LH, né? Onde vai pro testículo, tá certo? E testosterona, tá? E no final a testosterona, tá certo? Então ele tem todo um trajeto, e aí, né? Para acontecer. Então, o LH seria o hormônio luteinizante e o DHT, tá? É o hidrotestosterona, tá certo? 5-alfa de hidrotestosterona, ok? Aqui nós temos, né? Eu nem falei aqui do... então, aí que legal, cada vez que tem essa aula eu mais aprendo, né? Então, agora futuros profissionais serão propagadores de conhecimento sobre prevenção para a gravidez. Nem me criticam, ok? Veja que são futuros profissionais de saúde e sabe. Tem que gostar também de falar em público para orientar a população, que nem todos conseguem ter a sorte que o bebê Moisés, que foi abandonado, certo? Então, eu tenho acantose nigras também. As manchas escuras, tá? Da pele também são chamadas de acantose nigras.
e se deve principalmente à resistência à insulina. Geralmente aparece nas dobrinhas, como axilas, pescoço, etc. Cremes, esfoliantes e medicamentos não vão fazer sumir as manchas. A melhora ocorre através da mudança do estilo de vida e tratamento ao controle da resistência à insulina. Alimentos, né? Alimentação low carb, né? No caso, gente, uma alimentação que impede picos de insulina, né? Trata-se de deixar inativa a resistência à insulina. Quanto menos carboidratos, melhor, né? As manchas se tornam mais claras e podem desaparecer. Invista em você e na sua alimentação, ok? Aqui eu tenho, né? A administração, né? Identificado. Administração e destino dos andrógenos, tá? Então, aqui nós temos aqui, desses andrógenos, também tem o B, tá certo? O B, que eu tenho a concentração de testosterona, tá certo? Sérica após a administração. Eu tenho por injeção ou adesivo transdérmico ao homem, né? Hipogonádico, certo? Hipogonádico. A faixa amarela indica os limites superiores e inferiores, ok? Aqui também eu tenho da faixa normal, IM, né? Intramuscular, certo, gente? Então, aqui eu tenho um desenho que vocês estão vendo aí, né? A testosterona e seus ésteres, tá? Intramuscular. Eu tenho alguns medicamentos, né? Adesivo, transdérmico e creme. Os metabólicos aparecem na urina, né? E no caso, oximetolona, metiltestosterona, tá? Alguns medicamentos, tá? Ok? Então, aqui, ok? No B, aplicação de adesivo de testosterona, programado para liberar 5 miligramas por dia, um exemplo, tá? Que tem falando, né? Certo? E esse daqui é a injeção de 200 miligramas de, né? De enantato, ok? De testosterona, ok? Pra você saber aí a administração também. TPM com horror, né? Aparece espinha, chorando de tristeza, retenção de líquido, meia calça desfiada, um exemplo, né? Enfim, arrependimento, chocolate chorando de raiva, cabelo inexplicável, né? Algumas coisas que acontecem aí quando você tá com TPM. Alguns mitos e verdades sobre o TPM. Tem cura, mito, né? O chocolate alivia a TPM, verdade. A TPM diminui a libido na mulher, mito. É mais comum em alguma faixa etária, verdade. 20 a 40 anos. É normal a mulher ficar inchada, com edema, verdade. Toda mulher tem TPM, verdade. Porém em graus diferentes. O único sintoma é a oscilação de humor, mito. Podem durar o mês todo, mito, certo? O homem tem a síndrome do homem irritável, né? O homem tem a síndrome do homem irritável também, tá? Também acontece ciclos, né, hormonais do homem também, tá? Então, irritabilidade, cansaço, depressão, inchaço, cólicas, que é edema, né? Parece que não são só nas mulheres que sofrem com sinais de TPM. De acordo com cientistas do Reino Unido, devido a ciclos hormonais, um quarto dos homens do planeta sofre com sintomas semelhantes ao da TPM. Eu acho que meu esposo, ele deve sofrer. O fenômeno é conhecido como síndrome do homem irritável, certo? Ou síndrome da irritação masculina. Então, a TPM masculina pode ser conhecida como síndrome do homem irritável ou síndrome da irritação masculina. Os profissionais que defendem a existência desta síndrome afirmam que ela é causada pela queda súbita dos níveis de testosterona no organismo, que influenciam diretamente no humor. Essa alteração da quantidade de testosterona não tem período certo para acontecer, mas é influenciada por situações de estresse e ansiedade, como acontece em casos de doenças, preocupações ou estresse pós-traumático. Como é supla de Roque? Melhor esperar para ver. Hormônios suprarrenais. Preste atenção, eles baixam a imunidade, ok? Pode sentar aí que agora vai iniciar, tá? Então, resumo dos corticoides suprarrenais, tá? Então, a glândula suprarrenal consiste
do córtex e da medula. A medula secreta a epinefrina, ao passo que o córtex, o assunto deste capítulo, secreta 2 tipos de corticoides, e são os glicocorticoides e os mineralocorticoides, e os andrógenos suprarrenais. O córtex suprarrenal tem 3 zonas. A zona que sintetiza um tipo de hormônio esteroidal diferente a partir do colesterol. Eu sou o Capitão Planeta e esse é o córtex suprarrenal. A zona mais externa, a glomerulosa, produz mineralocorticoides, aldosterona, que é responsável pela regulação do metabolismo da água e do sal. A produção de aldosterona é regulada primariamente pelo sistema renina-angiotensina. A zona intermediária, a fasciculada, sintetiza os glicocorticoides, que estão envolvidos no metabolismo normal e a resposta ao estresse. A zona interna secreta os androgênios, tá? Suprarrenais. A secreção das zonas intermediárias interna e em menor extensão da zona externa é controlada pelo hormônio adrenocorticotrópico, né, ACTH, também denominado de corticotropina, que é liberado em resposta ao hormônio liberador da corticotropina. Então, aqui nós temos a regulação da secreção de corticosteroides, tá? Através do hipotálamo, existe o estresse, enfim, tá? Tem todo aí, né, um efeito. Aí nós temos aqui efeito anti-inflamatório e efeito retensor de sal, certo? Então, nós temos glicocorticoides de curta duração, tá? A hidrocortisona, né? Efeito anti-inflamatório, efeito retentor de sal, tá? Nós temos aí, tá? A prednisona, tá? Nós temos aí, tá? Então, nós temos ação intermediária e de ação longa, tá? A dexametasona é ótimo, como efeito anti-inflamatório de longa ação, tá? Já a hidrocortisona, né, é de uma ação curta, ok? Os mineralocorticoides, a fludrocortisona, né, ela tem mais efeito de retentor, né, de sal aí, né? Efeitos farmacológicos e duração da ação de alguns dos corticosteroides naturais e sintéticos mais usados. As atividades são todas relativas à hidrocortisona, que é considerado como, né, a primeira, né? Então, via de administração e eliminação dos corticosteroides, tá? Eu coloquei aí, tá certo? Então, para você ver, né, aerossóis, oral, tá certo? No caso aí, intraarticular, tá? IMV, tá certo? Então, bem, né, direitinho aqui. Alguns efeitos observados comumente no tratamento de longa duração dos corticoides que há pressão alta. Retardo do crescimento em crianças, balanço do cálcio negativo, osteoporose, aumento do apetite, hipertensão, edema periférico, distúrbios emocionais, aumento do risco de infecções, glaucoma, distribuição centrípeta da gordura corporal, aumento de risco de diabetes, hipopotassemia, probabilidade de pacientes com artrite reumatoide tratados com diferentes doses de prednisona permanecerem livres de eventos adversos graves, tá? A dosagem diária média de prednisona é o indicador mais poderoso na gravidade dos efeitos adversos devido ao tratamento com glicocorticoides no paciente com artrite reumatoide, tá? Resumo dos fármacos usados no tratamento da obesidade. Nós temos anorexistas, inibidores da lipase, agonistas serotoninérgico e associações, tá? Então, consequências da obesidade nas crianças e adolescentes, aumento dos níveis de colesterol, triglicerídeos, problemas cardíacos, desvios da coluna, risco de diabetes, pressão alta e gordura no fígado, lesões nas articulações, pés chatos, estrias, problemas respiratórios e diminuição da autoestima, fora a apneia, né? Aqui nós temos riscos da obesidade nas crianças, tá? Nós temos problemas cardiovasculares, dores e problemas das articulações, alterações do sono, amadurecimento precoce, problemas na pele. E o que os brasileirinhos comem? 80% consomem açúcar acima do nível recomendado pelos nutricionistas, 89% consomem a quantidade de gordura acima do nível de recomendado e 82% consomem uma quantidade de fibras abaixo do nível recomendado, certo? E aí nós temos aí, né, as complicações, sejam elas, né, complicações que podem, né, dar consequências para sempre, né?
na criança, né? Que aí ela vai se tornar um adulto, né? E a partir daí ela vai ter grandes problemas, né? Se não tiver aí uma intervenção. Então, pode acontecer complicações endócrinas, como resistência à insulina, maior predisposição a diabetes e aumento dos níveis de triglicerídeos e colesterol, complicações respiratórias, tendência a ter baixo teor de oxigênio nos tecidos orgânicos do corpo devido ao aumento da demanda ventilatória, aumento do esforço respiratório, diminuição da reserva funcional e predisposição à asma. Problemas psicológicos, baixa autoestima e depressão, tá? Então, predisposição genética, mais alimentação inadequada, mais sedentarismo, mais dá igual a obesidade, tá? A obesidade infantil é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura corporal na criança. Sua principal causa consiste na alimentação inadequada, juntamente com baixo gasto de energia, principalmente por falta de atividade física. Pode também ser decorrente de fatores genéticos e hormonais. A criança, diferentemente do adulto, não recebe diagnóstico de obesidade baseado apenas no índice de massa corporal, mas sim por meio da curva de peso pela idade e IMC por idade. A obesidade relaciona-se com diversas doenças, como colesterol alto, diabetes, problemas ortopédicos, entre outros. Além disso, favorece a baixa autoestima, desenvolvimento de problemas psicológicos, podendo prejudicar o desempenho escolar e ser a causa frequente de bullying nas escolas. Reduzir os índices de obesidade infantil representa um dos grandes desafios atuais. A intervenção precoce é fundamental, pois crianças obesas têm maior tendência a se tornarem adultos obesos. Para isso, é preciso garantir uma alimentação saudável, evitando alimentos industrializados, gordurosos e doces, além de incentivar a atividade física. Essas são as tarefas necessárias e dependem do envolvimento dos pais e dos responsáveis pelas crianças, pois ela precisa se sentir motivada. Então, como o organismo é afetado na obesidade? Sistema tegumentar, tá? O que pode acontecer? Dermatites, erisipela, estrias, do sistema respiratório, apneia do sono, restrição ventilatória, alguns tipos de câncer, como a de mama, do útero, da próstata, do esôfago, do estômago, do intestino, sistema articular, osteoartrose, deformidades ósseas, distúrbios psicossociais, comportamento, humor, personalidade, sistema cardiovascular, hipertensão arterial, aterosclerose, acidente vascular encefálico, trombose sistêmica, tromboflebite superficial, sistema endócrino metabólico, resistência insulínica, diabetes tipo 2, gota, diminuição da fertilidade em homens e mulheres, sistema digestório, refluxo gastroesofágico, hérnia. Então, aqui eu estou, ficar atenta, ganho de peso antes e durante a gravidez, tá? Então, antes da gestação, baixo peso, peso normal, sobrepeso, obesidade, tem um ganho de peso, em quilos. Qual o ganho de peso recomendado durante uma gestação? Aí tem cada pessoa que tem aí, um biotipo aí, tá? Então, quais os riscos para uma mulher obesa, grávida, tá? Mais ganho de peso durante a gravidez, surgimento de diabetes, a dificuldade para receber anestesia durante o parto, risco de pré-eclâmpsia, de hemorragia, possibilidade de infecção, caso o parto seja cesariano, incidência de trombose pós-parto, porque a mãe tem dificuldade para levantar da cama precocemente. Aqui é o 14,5 quilos, que é o que aproximadamente uma grávida com peso correto ganharia. Mas o número de quilos varia bastante, como se vê abaixo, certo? Aí cada um tem o líquido extracelular, o líquido amniótico, o útero, a placenta, o sangue, aumento das mamas, densidade adiposa e o feto, tá certo? Obesidade no Brasil, 48,5% da população está acima do peso, 18,9% é obesa, Sobrepeso é o maior, entre os homens, 52,6%, deles está acima do peso. Entre as mulheres, o valor é de 44,7%. Apenas 1 em cada 3 adultos consome frutas e hortaliças em 5 dias na semana. Obesidades e doenças relacionadas podem ser infarto, hipertensão arterial sistêmica, acidente vascular encefálico, aterosclerose, asma, apneia, angina, dor no peito, diabetes tipo 2, certo? Pancreatite, gastrite, esteatose hepática, infecção da vesícula biliar, hérnia de disco, doença renal, gota, artrose, osteonecrose, espondilólise, certo? O placebo é melhor.
Quero placebo de presente, ok, Papai Noel? Será? Efeito do tratamento com osmolase na massa corporal. Desejo de Natal, um placebo. Boa, na boa. Como você vai realizar esse pedido, Papai Noel? O efeito placebo é a prova científica de que todos nós temos a habilidade de nos curarmos sem a necessidade de medicamentos. Me sinto melhor. Nossos pensamentos são fortes o suficientes para tornar qualquer coisa realidade. A associação de fentermina e topiramato foi aprovada para uso prolongado no tratamento da obesidade. Em estudo inicial no anticonvulsivante topiramato, foi observado que os pacientes perdiam massa corporal enquanto usavam a medicação. Isso levou à investigação sobre o uso de topiramato para a perda de peso em indivíduos obesos. Devido ao efeito sedativo do topiramato, a fentermina foi acrescentada para antagonizar a sedação e promover a perda de peso adicional. A associação fentermina mais topiramato é dosada em etapas, aumentando a dosagem a cada 2 semanas, dependendo da resposta. Se o paciente não alcançar a redução da massa corporal de 5% após 12 semanas, a maior dosagem dessa medicação ela deve ser descontinuada. Também é importante notar que essa medicação não deve ser interrompida abruptamente, pois pode provocar convulsões. O topiramato foi associado com malformações fetais, incluindo palato aberto. Assim, a associação de fentermina e topiramato é contraindicada durante a gestação. Outros efeitos adversos graves, como o topiramato, incluem a parestesia, tendência ao suicídio e disfunção cognitiva. Conforme o discurso anteriormente, podemos ser observados efeitos adversos potenciais como o componente fentermina, como aumento da frequência cardíaca. Várias interações medicamentosas podem ocorrer com essa associação. O uso concomitante, com o IMAL deve ser evitado, devido à possibilidade da síndrome de serotonínica pelo componente fentermina. O uso de diuréticos não poupadores de potássio, com essa associação pode aumentar o risco de hipopotassemia. O topiramato também é um inibidor fraco da anidrase carbônica e o uso de outros inibidores dessa enzima com associação aumenta o risco, de cálculos renais. O topiramato pode diminuir a eficácia dos contraceptivos orais, tá? O topiramato pode diminuir a eficácia dos contraceptivos orais, o que é uma preocupação, devido ao risco de malformação com esse fármaco, certo? Então, aqui eu tenho nervo vago, tá? Na mira da obesidade, como a liraglutida atua no organismo. O nervo vago tem papel de controlar a troca de informações entre o sistema nervoso central, o resto do organismo, o hipotálamo, incita o envio de sinais elétricos a esta região associada à sensação de saciedade, a área pós-trema, estrutura medular do cérebro que controla o vômito e também está envolvido no processo da saciedade, e pâncreas, a substância estimula a secreção de insulina pelas células. Emagrecimento. Pesquisas mostram que 1 em cada 3 usuários chega a perder mais de 10% do peso inicial, certo? Então, aqui é um análogo do receptor, Olha só, aí tem todos os efeitos, E os efeitos colaterais mais observados, são náusea, diarreia, dor de cabeça. Na maioria dos casos, eles cessam com o decorrer do uso, Então, a síndrome do ovário policístico também, gente, os ovários policísticos vistos numa ultrassom. A hiperandrogenismo é a acne, hirsutismo, que é os pelos excessivos, queda de cabelo, aumento dos andrógenos no sangue. Alguns tratamentos, perda de peso, contraceptivos orais, espirulactona. A disfunção menstrual, oligomenorreia ou amenorreia, e é associada com a obesidade e a resistência à insulina. Pulsoterapia. A terapia com doses elevadas de corticosteroides é indicada como tratamento de uma variedade de doenças imunológicas, tais como lúpus eritematoso sistêmico, rejeição de transplante de órgãos sólidos, esclerose múltipla, entre outros. A atuação da equipe de enfermagem pode minimizar as complicações decorrentes desta terapêutica a curto e longo prazo. Verificar a pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, glicemia capilar e peso antes da infusão do corticoide. Essas medidas servem como parâmetro de comparação para as aferições posteriores. Instituir cuidados para a infusão de medicação endovenosa
prevenção de flebite e de infecção de corrente sanguínea, manter acesso venoso, calibroso e exclusivo para a administração de corticoide. A infusão de altas doses de corticoide está relacionada ao maior risco de flebite. Atrasar início de infusão entre 8 a 12 horas, devido ao ciclo circadiano, maior produção de adenocorticoides no período da manhã. Avaliar e registrar padrão de comportamento e nível de consciência uma vez ao plantão. A queixa de insônia e outros distúrbios neuropsicológicos são descritos na maioria dos pacientes. Cortisol alto e baixo. O alto, dificuldade para dormir, dificuldade em manter o sono, sente-se nervoso, porém cansado, ansioso ou estressado, irritado, desejo de açúcar, aumento de gordura abdominal, lapsos de memória, distração, problema digestivo e alteração da pele, exemplo, eczema. Baixo, fadiga intensa e o café é o melhor amigo. Imunidade baixa, choro fácil sem grandes motivos, hipoglicemia, pouca tolerância ao estresse, sonolência diurna, dificuldade de manter o sono, hipotensão, aumento da ingestão de sal e aumento de peso. Melhor hora do corticoide seria, né, pela manhã, certo? Cortisol livre diário, com resposta do cortisol ao acordar. Escala de cortisol normal, baixa a alta, certo? Então, normal resposta do cortisol ao acordar, elevada resposta do cortisol ao acordar e baixa resposta do cortisol ao acordar. Então, o ideal é acordar, certo? Pela manhã, certo? Ok? A importância do hormônio cortisol no nosso organismo. Cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, que estão localizadas acima dos rins. A função do cortisol é ajudar o organismo a controlar o estresse, reduzir inflamações, distribuir para o funcionamento do sistema imune e manter os níveis de açúcar no sangue constantes, assim como a pressão arterial. Sempre compare os hormônios do corpo com o ponto de carga, que é o melhor funcionamento com maior eficiência. Todos os hormônios são importantes para o funcionamento perfeito do nosso organismo. A única pessoa competente a fazer isso são os bons médicos. Então, você vai ter que avaliar os parâmetros, tá? Vai ter que avaliar a glicemia, vai monitorar também, comunicar também a equipe, certo? Quanto à ocorrência dos principais efeitos colaterais, picos hipertensivos, né? A questão da hiperglicemia, ok? Arritmia, taquicardia, cefaleia, náusea e vômito, certo? Avaliar a frequência da coloração também. A consistência de eliminações intestinais, ok? Avaliar a presença de enterorradiomelena, adicionalmente a inclusão, né, dos familiares no processo educacional, vem de encontro a requisitos internacionais de segurança ao paciente e evidencia a preocupação do enfermeiro ou da equipe da enfermagem dos cuidados ao paciente nos períodos intra e extra hospitalar, certo? Então, você acaba de sair de uma unidade hospitalar após a finalização do tratamento de pulsoterapia. Agora segue uma vida normal, certo? Isso mesmo. Mas é importante que o paciente siga algumas orientações para garantir o bem-estar geral de seu corpo para evitar possíveis reações, como hipertensão ou retenção de líquidos. Anote essas dicas. Quando eu falo de pulsoterapia, são doses altas, né, de corticoides, tá? Não esquece disso. Beba bastante líquido, principalmente água e suco, né, e evite refrigerantes. Mantenha uma dieta balanceada com pouco sal e açúcar moderado. Não faça esforço físico nos primeiros dias após a pulsoterapia. E evite estar em lugares com aglomeração de pessoas. Por quê? Porque você fica imunodeprimido, né? Remédios imunossupressores, né? O uso de medicamentos pós-transplante também, tá? Os medicamentos que o paciente tem que fazer também, tá? Após, né, receber o órgão. Transfusão sanguínea, não pode administrar antihistamínicos nem corticoides antes da hemotransfusão, tá, gente? Então, o paciente existe algumas reações transfusionais, tá? Que podem ocorrer nos primeiros minutos da infusão sanguínea. Como, né? O paciente pode ficar ter febre, convulsões, vômitos, tá?
tremores, taquipneia, taquicardia, calafrios, ansiedade, urticária ou rasco cutâneo, tá? Lombalgia, tá? Então, é dor torácica. Então, no caso de alguma dessas reações, né, pare a transfusão, conserve a via, né, o soro e notifica o médico e o banco de sangue, tá certo? Porque o uso de corticoides e antihistamínicos não podem ser usados antes da hemotransfusão, causa algum mal? Se essas medicações forem feitas rotineiramente, o corpo não mostrará sintomas de alergia à transfusão, atrapalhando o monitoramento da mesma. As medicações antialérgicas ou antitérmicas somente são instituídas rotineiramente em alguns pacientes politransfudidos que já apresentam mais de 2 reações prévias. Essas medicações podem ser utilizadas antes das transfusões de alguns pacientes que apresentaram, né, determinado tipo de reação transfusional. O uso rotineiro de medicamentos preventivos em pacientes que não apresentam reação transfusional não é recomendado devido aos efeitos adversos das medicações. Aqui assistir os vídeos, realizar a leitura, tá certo? Referências. E aí nós vamos para as questões. A correta aplicação da insulina é imprescindível no cuidado do paciente. Para isso é necessário instrumental adequado, domínio da técnica, aplicação e rodízios dos sítios de aplicação. Sítios são os locais. São complicações associadas à insulinoterapia, exceto a hipoglicemia, 2, falência renal, 3, lipodistrofia hipertrófica, 4, D, lipodistrofia atrófica, 5, E, edema insulínico, a resposta é falência renal. Para o cuidado do paciente com diabetes mellitus, podem ser indicados o uso de antidiabéticos orais. Estes são divididos em classes terapêuticas: sulfonilureias, metiglinidas, biguanidas, glitazonas, inibidores exemplo, né, das classes listadas. A arcabose, bioglitazona, nateglinida, repaglinida, glipizina. B, metformina, clorpropamida, glicazida, glimepirida, pioglitazona. C, miglitol, arcabose, clorpropamida, glibenclamida, glipizida, glibenclamida. D, repaglinida, metformina, pioglitazona, miglitol. Repaglinida, nateglinida, arcabose, glimepirida, clorpropamida. A resposta é a letra D de dado. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês nesse processo. Então, eu espero ter contribuído no conhecimento de vocês.